Todos nós nascemos sabendo que um dia vamos morrer. Mas e quando acontece algo e você acha que chegou a hora, mas Deus te dá uma segunda chance? Para contar como foi a sua segunda chance, está aqui o pastor Weider de Moura. Eu posso dizer que ele experimentou um milagre. Pastor Weider, boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite. Bom te receber aqui, viu? Vamos contar um pouquinho da sua história antes de falar desse milagre que você viveu. Eu não sei nem se digo desse milagre que você morreu. Isso né? citei. Com certeza. Porque, ao que parece, você ressuscitou. Mas antes de falar sobre isso, vamos conhecer um pouco da sua história. De onde você vem, qual é a sua experiência de conversão? Sim, eu me converti em 1980, né, em março de 80, na Igreja Batista da Floresta. Eu venho de uma família numerosa, uma família bem complicada, e por incrível que pareça, eu recebi um convite para ir participar de um culto, e fui até ali sozinho, né, lógico, levado pelo Espírito Santo de Deus, né, e ali eu me converti em 1980, março de 1980. E ali eu comecei a participar dos trabalhos. Eu era ainda jovem, com 21 anos de idade, tinha deixado o exército, né, recentemente. E ali eu comecei a familiarizar com os jovens, com a mocidade. E certa vez eles marcaram um retiro, né, um retiro de lazer com os jovens, mais ou menos 200 jovens. E nós fomos uma caravana para o Espírito Santo, na Praia do Morro, conhecida Praia do Morro, né? E ali nós ficamos hospedados num prédio assim bem aconchegante, né? Estava, como se diz assim, pronto para ser vendido, né? Ali, mas então nós aproveitamos essa oportunidade, quando não estava sendo vendido, nós ficamos acampados ali. E no outro dia nós fomos até o mar, né? Como mineiro, né? Todo mineiro gosta muito do mar, né? Era um dia muito de experiência. E ali nós começamos a usufruir, né, da melhor forma possível. E como todo jovem, né, aventureiro, inclusive estava do nosso lado o pastor Lincoln, que era o meu pastor na época, na Igreja Batista da Floresta. Lincoln Portela. Lincoln Portela, era meu pastor, pastor dos jovens, né? E de repente a gente aventurando, furando onda, fura uma, outra, vou furar mais uma e assim por diante. Chegou um tempo que eu olhei para a areia assim, estava longe. Eu falei, eu vou furar mais uma e vou voltar. A gente ia e voltava, né? E de repente, quando eu vou furar aquela outra onda, me deu um tapa assim, aquela água, aquela onda, né? E eu descontrolei. Mas eu estava consciente. E naquele momento eu falei assim, puxa vida, o negócio ficou difícil para mim aqui agora. O pastor Lincoln estava longe, os jovens tudo longe, e eu disse, eu estou afogando. Por incrível que pareça, a coisa está ficando feia para o meu lado. E eu comecei a nadar. Falei assim, não, eu vou nadar e vou tentar voltar, né? Aí, de repente, as minhas forças começaram a findar, né? Eu peguei e falei assim, puxa vida, eu não vou conseguir, não. E, de repente, eu afundei mesmo, afoguei mesmo. E, de repente... Mas você em nenhum momento gritou por socorro? Não, gritei, não gritava, não tinha como gritar. Eu fui tomado, assim, perdi meu controle totalmente. E tinha um irmão chamado Farley, que ele era da aeronáutica, ele era vice-presidente da mocidade. Ele tentou me socorrer, mas por incrível que pareça, parecia que ele ia também afogar. Então o que ele fez? Ele recuou, né? Ele nadava muito bem também, mas não conseguiu. Aí ele chamou os 2 salva-vidas para me socorrer. Mas até então, naquele momento, eu estava tendo uma experiência assim, incrível. Eu só via assim, aqueles verdeamentos, assim, aquela água verde, aquela coisa assim, e o meu espírito orando. E naquele momento eu falei, Senhor, se eu morrer aqui agora, eu tenho certeza da minha salvação. Então faz da minha vida o que o Senhor quiser. E eu senti aquela luta espiritual assim, dentro do mar. Mas no meio que, assim, passou um filme também pela sua cabeça, não, da sua vida? Naquele momento eu entrei em espírito, por incrível que pareça. Eu comecei a orar em espírito. Eu orava assim, glorificava o Senhor pela minha salvação. Senhor, eu te louvo pela minha salvação. Eu estou te perguntando isso porque eu passei por uma experiência, porque eu não sei nadar.
Aliás, Certo. mamãe é que dizia, né? Que eu nadava igual machado sem cabo. Né? Jogou na água funda mesmo. E mamãe sempre tinha pra gente um conselho. Sabendo que eu, pelo menos, não nadava, mamãe sempre dizia assim, olha, cuidado, hein? O que nada já é da água. Já é da água. Mamãe sempre falava assim. Mas um dia eu estava numa piscina de um hotel, numa piscina. E eu vi umas crianças brincando assim e tal, nadando, divertindo. Pulei também, pensando que o lugar era raso. As crianças sabiam nadar, eu não sabia. dava pé, né? Não dava pé. E eu quase me afoguei numa piscina cuja borda estava assim a poucos metros. Imagina. E eu percebi naquele momento que o que mata uma pessoa quando ela começa a afogar não é tanto a água em si no primeiro momento, é o apavoramento dela, a ansiedade dela para tentar sair daquela água. Foi o que eu vivi naquele momento, que foi uma coisa terrível. E de repente passou um filme na minha cabeça, a minha vida passou. Por isso que eu te perguntei o que passou pela sua cabeça, porque eu via manchetes nos jornais, assim, nessa época eu era representante comercial, né? Eu via manchetes assim, representante comercial morre afogado da piscina do hotel tal. Sabe aquelas coisas assim, fração de segundos? E eu consegui sair, rapaz, mas depois que eu saí, meu Deus do céu, que coisa terrível. Mas assim, eu senti uma pressão espiritual muito grande, sabe? Dentro d'água. Mas quando eu terminei de orar, escureceu tudo. Apagou. Por incrível que pareça. Você acha o quê? Você perdeu a consciência? Perdi a consciência. Até então, até certo momento, eu estava consciente, mas consciente assim em espírito. Eu creio que o senhor entende o que eu quero dizer. Aí, de repente, eu acordei no hospital, numa cama, a enfermeira tentando achar minha veia, e naquele momento que eu me voltei, né, naquele momento, a princípio, voltando atrás, eu tinha entrado em coma e tinha dado parada cardíaca. Durante lá o momento do afogamento? Os salva-vidas me falaram, né, que eu não vi, não presenciei nada. Eles estavam tentando me reviver naquele momento, né? E me falaram que dei parada cardíaca, parou tudo e eu entrei em coma. E passou um pouco, aí eu acordei no hospital. Voltei assim, né? E ali eu já voltei orando, continuando orando. A enfermeira olhou assim, encabulada comigo, chamou a médica, falou, olha, ele voltou, tal, não sei o quê. E naquele momento eu peguei, o que eu quis falar, eu falei, olha, Jesus me libertou, Jesus me ressuscitou, falei com ela. E perguntei se ela queria aceitar Jesus naquele momento. E ela pegou e falou assim, eu quero. Disse, Jesus, você chegou aqui morto. Não tinha mais esperança para você. Né? Parada cardíaca, você estava em coma. Não tinha esperança, tinha bebido muita água, muita areia. Inclusive os médicos falaram comigo assim, que eu nunca mais ia ter um pulmão, né, saudável. Pelo contrário, hoje eu mergulho distâncias, né, coisa assim que a gente faz assim, que realmente é um milagre de Deus. Aí, de repente, para se dizer assim, eu atrapalhei a alegria, a satisfação daquela mocidade. Os jovens ficaram tudo tristes, né? Voltaram para os apartamentos e deixaram de ir para a praia. O pastor Lincoln, os outros pastores pediram para todo mundo sair da praia e tal, e acabei. Agora, Wader, o que você tirou de lição dessa experiência? É quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, verdadeiramente Ele cuida de uma forma maravilhosa. Descansar no Senhor, esperar no Senhor. Muitas das vezes nós não sabemos o que nós queremos, mas Ele sabe da melhor forma possível, então nós temos que nos entregar a Ele, confiar nele e crer na sua graça, na sua misericórdia. Eu pude presenciar, não só esse, como outros testemunhos também, presenciar que Deus realmente Ele é fiel. Ele é o nosso pastor, e Ele cuida verdadeiramente, com muito carinho, com muito amor. Você tinha 19 anos nessa época? 21. 21 anos. 21 anos. Quer dizer, você estava nos seus primeiros passos tinha na meses, sua caminhada né? no Evangelho e já viveu uma situação como essa. Como né? essa. Marcante. Eu imagino que viver uma experiência dessa deixa no espírito, no corpo e na alma uma marca para o resto da vida. O resto da vida. Saber para continuar firme. De repente, hoje você poderia não estar aqui. Não estar. Não fosse a bondade, não fosse a misericórdia de Deus. Com certeza.